Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos dar sequência ao estudo das provas em espécie. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar a prova documental. Prova documental, a princípio parece ser uma coisa muito simples. O que eu posso usar como documento? Qual é o momento de produção? Eu sei que é junto com a inicial, junto com a contestação. É admitido a juntada de documentos no curso do processo, após esse momento da inicial e da contestação. A gente sabe que quando forem documentos relacionados a fatos supervenientes, né? Só que existe aí alguns pormenores da prova documental, principalmente no que diz respeito ao questionamento quanto à autenticidade daquele documento, né? Existe um incidente de falsidade documental. Então eu posso, de uma simples produção de prova documental, que nada mais é do que a juntada de um documento, a juntada de um papel nos autos do processo, pode ser que dali surja a necessidade até de se fazer uma perícia em cima daquele documento. Então a gente tem pormenores aí relacionados com a prova documental que merecem uma atenção mais individualizada, ok? Então vamos avançar aqui para o nosso esquema do quadro, tá? A prova documental, ela é dividida, na verdade, ela tem ali falando em geral da prova documental, tem um tópico que trata do incidente de falsidade e tem um tópico que trata da produção da prova documental, tá? Então isso tudo está dentro desses artigos aí, ó, do 405 ao 441, que diz assim, ó: documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Porque essas pessoas têm fé pública, né? Então, quando eu vou lá fazer, de repente, a lavratura de um documento público qualquer que seja, uma escritura, por exemplo, né, de compra e venda, então tem lá, escritura de compra e venda de um bem imóvel. Aí nessa escritura consta que no ato da assinatura da escritura, o comprador vai fazer um depósito por TED, por transferência bancária eletrônica, né, no valor de X. Na hora que o tabelião lavrar essa escritura e for feito esse pagamento, essa transferência bancária, o documento, essa escritura, ela confirma ela faz prova não apenas de que houve a compra e venda, mas desse fato, pagamento, tá? Que ocorreu na presença do tabelião, por exemplo, ok? O código também fala, quando a lei exigir instrumento público, como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Se vocês se lembram, lá do artigo 445, salvo engano, 345, que é o artigo que fala, o 344 fala da revelia, do efeito da presunção de veracidade da revelia, né? E o 345 diz, a revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo anterior, e aí uma das hipóteses é são 4 hipóteses, a terceira hipótese diz justamente aquela situação em que a lei exige um instrumento, um documento, como prova da substância do ato, tá? E que na falta desse documento, o juiz não pode presumir os fatos como verdadeiros. Então, é isso aqui, ó. O exemplo, se eu estou discutindo uma propriedade de um bem imóvel, a lei diz que somente a escritura de compra e venda do bem imóvel devidamente registrada no cartório do registro de imóveis é que é suficiente para comprovar a propriedade. Na falta desse documento, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir a falta. Nenhuma. Pode ser um documento escrito ali, um recibo, um filme, um vídeo, uma foto, nada pode, por mais especial que seja, suprir a falta. Tá? Até mesmo a confissão no que diz respeito ao fato. Agora, um reconhecimento da procedência do pedido seria possível, porque aí a gente não está falando de prova, aí a gente já está falando de uma situação em que deixa de existir a lide, ok? Documento feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais,
tá? Quando subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Então é o seguinte, se eu tenho, na verdade o código aqui não está dizendo que basta que as partes subscrevam aquele documento que foi feito por uma autoridade incompetente ou sem observância das formalidades legais e pronto, vai ser convalidado aquele ato. Não, não é isso que o código está dizendo. Na verdade ele está dizendo o seguinte, eu tenho um documento público, mas esse documento público foi firmado por uma autoridade incompetente ou sem observância das formalidades legais. Bom, se as partes subscreverem, isso vale como um documento particular. Então, pega o caso aqui de cima, caso aqui de cima. Se esse documento público, que é essencial, que é indispensável, como prova da substância do ato, tá? Esse documento foi firmado por uma autoridade incompetente, adianta as partes terem subscrito esse documento? Não, não adianta, porque se a lei exige um documento público, você está juntando um documento particular, Então, não vai servir, tá? Então, isso aqui não faz, não tem poder suficiente para superar a falta, a exigência do instrumento público. Mas, por outro lado, se eu não estou falando de uma situação em que é necessário um documento público, eu tendo esse documento público firmado por autoridade incompetente ou sem observância das formalidades legais, subscrito pelas partes, aí esse documento tem a força probante, tem a eficácia probatória de um documento particular, ok? Aqui a gente vai para as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação a quem assinou. Tá? Então, qualquer declaração que eu faça um documento particular escrito e eu assino, tá? Elas se presumem verdadeiras com relação a quem assinou. Quando contiver declaração de ciência de determinado fato, tem que tomar cuidado com isso aqui, ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato. Óbvio, é mais ou menos como o que acontece ali em algumas denúncias criminais, que o Ministério Público junta matérias de jornal, a matéria de jornal praticamente condena a pessoa antecipadamente, fala que ela é criminosa, e aí o Ministério Público junta aquilo ali dizendo, olha, é fato notório que a pessoa é criminosa. Sendo fato notório, dispensa a produção da prova. Não, não existe isso, né? Claro que não existe isso, porque o que é notório? É notório que estão alegando que aquela pessoa praticou ilícitos, tá? Então, a mesma coisa, se eu tiver uma declaração de alguém dizendo assim, olha, eu sei que fulano praticou determinado ato, tá? Esse documento, essa declaração, prova que fulano sabe que a outra pessoa praticou determinado ato, mas não que essa outra pessoa praticou o ato em si, tá? Incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade, ok? A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação, provar-se-á por todos os meios de direito. Óbvio, né? Em relação a terceiros, aí aqui a questão da data é mais complicada. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular, e aí tem várias situações, no dia em que ele foi registrado, se foi é um documento passível de registro, né? Então, por isso é que aqueles atos que você tem possibilidade de fazer um registro é muito importante. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a questão relacionada com direitos autorais. Você escreve uma música, compõe uma música, ou enfim, você escreve um texto, um livro, tá? E não publicou ainda. E aí, você pode pegar e ir no cartório de registro de documentos, de títulos, e fazer o registro. Então, você fez o registro a partir daquela data, pronto, você consegue, perante terceiros, comprovar que aquela é a data. Então, se você registrou antes de alguém, a data anterior já está documentada, pronto. Em relação a terceiros, você consegue provar a data. Se você não registrou, aí já é um problema, né? Vai ser difícil, você vai ter que produzir outros meios de prova para poder comprovar que você realmente é o autor, tá? Aí as outras situações, desde a morte de algum dos signatários, então tem vários
Signatários, um deles morreu, pronto. Para terceiros, a partir dali, considera a data. Já que ele é signatário e ele morreu, ele não pode ter assinado isso depois que ele morreu. Então não tem problema, né? Ainda que não tenha data no documento, a gente vai poder opor esse documento perante terceiros com certidão de óbito. A certidão de óbito tem a data, que foi o último dia, né? Até aquela data, até antes daquela data, aquele signatário praticou aquele ato. Depois dali não foi. Então, a gente tem como registro da data o momento da morte de um dos signatários. A partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários. Eu estou com uma impossibilidade, mas óbvio que é uma impossibilidade física de assinar, né? Então, eu estou internado, em coma, eu estou numa UTI, ou eu perdi os braços. Agora, se eu parei de andar, isso não vai afetar aqui o alcance da norma, tá? Da sua apresentação em repartição pública ou em juízo. Ó, eu tenho um documento que não tem data, mas eu já usei esse documento em um processo judicial, eu já usei esse documento em uma repartição pública, em um processo administrativo, eu vou atrás do comprovante disso e pronto, eu consigo, com relação a terceiros, comprovar a data. Do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação do documento, tá? Então, eventualmente, esse documento se refere a um fato que vai acontecer ou a um ato que vai acontecer. E aí, a partir do momento que esse ato, esse fato acontece, eu sei que a formação do documento é anterior à ocorrência desse fato ou desse ato. Então, nenhuma dificuldade. E o autor? Considera-se autor do documento particular aquele que o fez e o assinou, óbvio, né? Aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado, a gente pode pensar aqui como autor aquele por conta de quem foi feito, estando ele assinado. Então, alguém fez em razão, né, de uma pessoa, olha, eu estou fazendo esse documento para fulano, e aí assinando, né, e aí vai ser considerado o autor do documento. Ou aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar como livros empresariais e assentos domésticos, tá? Então, são as três situações em que a gente vai considerar o autor de um documento particular. O documento ele é considerado autêntico quando? Quando o tabelião reconhecer a firma do signatário, né? Por isso que a gente sempre firma um documento, corre no cartório para reconhecer a firma, porque a pessoa pode ter tentado fraudar, falsificando ali a assinatura. Quando a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, que aí você tem esses documentos hoje que a gente assina eletronicamente, eles vêm com um código, né, escrito aqui do lado, e esse código sempre é passível de confirmação acerca da sua autenticidade, também por meio eletrônico, e quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Produziram o documento e a parte interessada não impugnou, então não tem o que reclamar, considera-se autêntico, tá? Documento particular de cuja autenticidade não se duvida, prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída, né? Documento particular, que ninguém duvida da autenticidade dele, prova que o autor do documento fez aquela declaração, tá? Então, foco aqui na autenticidade, porque aí daqui a pouco a gente vai falar do incidente de falsidade documental. Documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram. Então, aqui é aquela história que tem lá na confissão, né? Eu não posso ficar escolhendo pedaço de prova. A prova é do juízo. Então, pedir para produzir a prova foi produzida e acabou. Não vou ficar escolhendo, essa parte eu aceito, essa não. Aí alguém junta um documento. Aí eu vou dizer assim, ó, tá, eu aceito esse documento aí, ele é verdadeiro. Não, mas esse pedaço aqui não é. Isso não existe. Agora, se esse documento ele se relaciona com alguns fatos que eventualmente não ocorreram, aí eu posso, apesar de estar reconhecendo a autenticidade do documento, eu posso questionar os fatos, né, a existência, a ocorrência de alguns fatos que constam, que estão registrados nesse documento, tá? Telegrama, radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória de documento particular
se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente. Para quem vive aí em cidade grande, isso aqui não faz parte da nossa realidade, né? Usar telegrama, radiograma, mas o pessoal que vive aí no interior utiliza muito essa forma de comunicação. A gente não vai ter internet em todo lugar para ficar praticando ato eletrônico, né? Então, você tem uma estação expedidora e você tem uma estação receptora, tá? Então, quando você vai transmitir esses documentos, você vai entregar na estação expedidora, tá? E aí diz assim, ó, a firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora. Então, eu reconheço a firma e entrego lá na estação expedidora e pronto, vai ficar declarada essa circunstância no original. Olha, recebi aqui um original com firma reconhecida em cartório, tá? Telegrama ou radiograma presume-se conforme com o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu, quando enunciam o recebimento de um crédito. Então, ó, recebi o valor tal, um recibo ali de punho, é uma prova documental, válida. Quando contém anotação que visa a suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor, também é um reconhecimento, né? Um reconhecimento de dívida em favor de alguém. Quando expressam conhecimento de fatos para os quais não se exige a determinada prova. Aí também é considerado um documento válido, tá? A nota escrita pelo credor, em qualquer parte do documento ou de documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor, tanto para o documento em poder do credor, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro. Então eu tenho ali um documento representativo de uma obrigação X e eu faço uma nota qualquer aqui nesse documento, né? E não assina embaixo, então ele fala, essa nota ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor, tá? Uma anotação então feita pelo credor, por exemplo, tanto para o documento em poder do credor quanto para aquele que se acha em poder do devedor ou de terceiro, tá? Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário demonstrar que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Então, a gente tem que pensar que livros empresariais, a gente tem sociedades, né? Tem a pessoa que faz os lançamentos, mas esses lançamentos podem não corresponder à verdade dos fatos. Então, é lícito ao empresário demonstrar que esses lançamentos não correspondem à verdade dos fatos, tá? Os livros empresariais que preenchem os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários, o autor dos livros, né? A escrituração contábil é indivisível, e se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse do autor e outros são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade, aquela mesma ideia de indivisibilidade das provas, tá? O juiz pode ordenar a requerimento da parte a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo. Lembra que eu falei, quando a gente trabalhou na aula passada, da exibição de documento ou coisa, que eu falei, olha, na verdade, exibição de documento ou coisa não é um meio de prova, é um meio de obtenção de uma prova. A prova em si é o documento ou a coisa, né? Então, aqui está dizendo a mesma coisa, que o juiz pode ordenar requerimento da parte a exibição de livros empresariais e dos documentos, tá? Do arquivo, na liquidação de sociedade, na sucessão por morte de sócio, quando e como determinar a lei. E aí, a gente nessa letra C, a gente vai para tudo aquilo que a gente falou sobre o procedimento de exibição de documento ou coisa, ok? E o juiz pode também, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. São formalidades, né, que a gente está aqui trazendo, mas é aquilo que eu comentei numa das primeiras aulas ali sobre as provas em espécie, né, que a gente ia ajustar um pouco a nossa metodologia para que a gente pudesse passar aí por todos os pormenores, né? Lá no nosso material escrito, a gente faz aí desenvolve uma explicação um pouco diferente, trabalha aí com exemplos, né, diferenciados, que é para fazer uma complementação dessa abordagem aqui, tá?
olha só, qualquer reprodução mecânica, não importa o tipo, fotográfica, cinematográfica, fonográfica, impressão de e-mail, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou coisas representadas se sua conformidade com o documento original não foi impugnada, tá? Fotografias digitais e extraídas da internet, isso hoje em dia é muito comum, fazem prova das imagens que reproduzem, devendo-se impugnadas se apresentada a respectiva autenticação eletrônica, ou não sendo possível, aí sim a gente tem que realizar uma perícia, porque é óbvio, do mesmo jeito que a gente usa muito essas fotografias digitais e extraídas da internet, existe muita fraude, né? Muito fácil aí usar um Photoshop, manipular essas fotos. Então, quando você quiser, se você quiser utilizar, você tem que saber que ela pode ser impugnada. Sendo impugnada, você vai apresentar a autenticação eletrônica ou pedir a realização de perícia para comprovar que ela é válida. E o oposto, se você quiser impugnar, você pode pedir a realização de uma perícia para demonstrar que aquilo é uma fraude, tá? Fotografias publicadas em jornais ou revistas, eu tenho que utilizar o exemplar original do periódico se for impugnada a veracidade pela outra parte. Então tem uma presunção, mas uma vez impugnada a veracidade, eu junto o original, não tem problema. Mas lembrando, né, que aquilo que, por exemplo, sai numa revista ou sai num jornal, prova apenas que saiu, né? Não prova o fato em si que saiu veiculado nesse jornal ou nessa revista. A reprodução dos documentos particulares, as reproduções, né, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, escanear, xerocar ou xerografar, valem como certidões sempre que o escrivão ou chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original, tá? Então eu levo lá, o chefe de secretaria, ou o escrivão, e ele bate um carimbinho, confere com o original e aquilo ali vale como uma certidão a respeito desses documentos. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Fazem a mesma prova que os originais. As certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão do chefe da secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, tá? É muito comum, a gente vai lá e quer tirar cópia de algo que está juntado nos autos, a gente leva na Xerox, volta lá e pede para que eles façam essa certificação, ok? Os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas, as reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais. Aí aqui é de qualquer repartição, de qualquer documento, todo servidor público tem fé pública, ele pode atestar, né, que confere com o original, tá? As cópias reprográficas de peça do próprio processo judicial, declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Aqui a gente pode lembrar, por exemplo, isso aí foi a inovação feita no Código de 73, principalmente no que dizia respeito ao agravo do instrumento, né? Tanto o agravo de instrumento do artigo 522, aquele que ia no TRF ou no TJ, quanto o agravo de instrumento contra a decisão que negou seguimento a RESP e RE. Porque aí, como você tem que formar o instrumento, tem uma série de cópias, às vezes o processo tinha 1000 páginas, você tem que levar num cartório, autenticar 1000 páginas, você bastava fazer uma declaração. Olha, peraí, eu sou advogado, eu sou função essencial à administração da justiça. Então, o legislador disse, basta você fazer uma declaração de que aqueles documentos, eles são correspondentes com o original e acabou, você tem ali uma presunção de veracidade dessa alegação, tá? E os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem, tá? Então, extratos digitais de bancos de dados, tá? Públicos ou privados. Ainda por último, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, então a gente vai escanear, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares,
pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. É óbvio que todos esses aqui têm fé pública, inclusive os advogados por permissão do CPC, no que diz respeito a documentos que serão juntados, né, em processos, tá? Então, as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando são juntadas aos autos. Por quem? Por órgãos públicos, por servidores públicos que têm fé pública ou por advogados que o código atribuiu, em parte, essa prerrogativa, né, de atestar a autenticidade. Agora, fica sempre ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, tá? Os originais dos documentos digitalizados deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para a propositura de ação rescisória. Então, 2 anos do trânsito em julgado. Então, acabou a ação, acabou tudo, espero 2 anos, trânsito em julgado, depois de 2 anos do trânsito em julgado, aí sim eu posso me livrar desses documentos digitalizados. Porque se alguém entrar com uma ação rescisória questionando isso, né, aí você vai ter que discutir, demonstrar, comprovar que esses documentos eram verdadeiros. Depois disso, a lei não exige que você mantenha os originais, tá? O juiz pode determinar o depósito de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo no cartório ou secretaria, tá? Então, o juiz pode determinar o depósito de cópia digital de título extrajudicial. Um cheque, uma nota promissória, um contrato subscrito por 2 testemunhas ou um documento relevante à instrução do processo no cartório ou na secretaria. Tranquilo? O juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva merecer o documento quando, em ponto substancial e sem ressalva, contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Então, qualquer variação dessa aí, que seja lançada sobre o documento, o juiz vai ter que apreciar a fé que deve merecer esse documento, tá? E o Código diz que cessa a fé do documento público ou particular quando é declarada judicialmente a sua falsidade. É óbvio, a fé pública, assim como ela é reconhecida por meio de uma presunção. Agora, toda presunção, dá para afirmar isso, muito embora a gente até aprenda lá no direito civil, no começo do curso de direito, presunção relativa, presunção absoluta, presunção iuris tantum, presunção iuri et de iure, né? Mas essa presunção absoluta, eu arrisco dizer que isso aí a gente vem, eu estudei sob a égide do Código de 16, do Código Civil de 16, na verdade era uma época em que você tinha um direito constitucional que trabalhava principalmente ali com a teoria pura do direito, né? Dura lex sed lex, não tinha essa história de razoabilidade e proporcionalidade. A partir do momento em que o Supremo reconhece no nosso ordenamento constitucional a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabou essa história, né? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Você pode demonstrar que, apesar de seguir a regra, aquilo não é razoável, que seguir a regra, aquilo não é proporcional, tá? Então, a partir do momento que o juiz declara judicialmente a falsidade do documento, cessa a fé do documento público ou particular, tá? A falsidade consiste em formar documento não verdadeiro ou alterar documento verdadeiro. Então, tem 2 formas de falsidade. Começa do zero, um documento que não existe e eu crio esse documento, uma carteira, eu pego e faço uma carteira de identidade totalmente do zero, imprimo ali o papel, etc e tal, ou eu pego uma carteira de identidade furtada de alguém, troco ali a foto, coloco a minha foto, então estou trabalhando com falsidade documental, tá? Cessa a fé do documento particular, aqui é público ou particular, aqui é do documento particular, quando for impugnada a sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade ou quando, assinado em branco, for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. Então, tinha lá um documento assinado em branco, né? E você está impugnando aquele conteúdo que foi lançado de modo abusivo.
tá? Então, cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade, tá? Então, e enquanto não comprovar sua veracidade. Agora, o público não. O público a gente tem aquela presunção, tá? Agora, o particular, a fé do documento particular, alguém impugnou a autenticidade, enquanto não for comprovada a veracidade, essa fé não existe, tá? E ainda dentro desse abuso, que a gente está falando aqui, o preenchimento abusivo, dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito, no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Então, eu deixo em branco porque eu vou viajar para o exterior, vou ficar algum tempo fora, e eu deixo em branco, um papel assinado em branco. Olha, se tiver necessidade de fazer um requerimento lá na minha faculdade, no meu trabalho e tal, você vai e preenche isso aí, faz uma procuração para aquilo. Aí a pessoa vai lá e usa essa assinatura para outra coisa, transferir uma propriedade de um bem ou qualquer coisa assim, tá? Então violou o pacto, isso é considerado um abuso, ok? Então, dentro dessa matéria, o ônus da prova incumbe, né, provar quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, vai incumbir a quem? A parte que arguir. Então, se eu estou dizendo que houve um preenchimento abusivo, eu tenho que provar, o ônus é meu, tá? Ou estou alegando que há falsidade, o ônus é meu. A regra é que o ônus da prova é de quem alega, né? E também o ônus vai recair à parte que produziu o documento, aí já é a outra, não quem arguiu, se tratar de impugnação da autenticidade, tá? Então, não da falsidade. Se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que arguir. Se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento, ok? Bom, eu vou suspender aqui, né, essa aula, porque agora a gente vai entrar no procedimento para que você possa impugnar a falsidade de um documento. E aí, esse procedimento vai ser um pouquinho mais extenso, tem alguns detalhes, então a gente para essa aula por aqui e na próxima aula, então, a gente dá sequência a esse tema da produção da prova documental, só que agora a gente vai pegar ali, começa do enfoque dado ao incidente de falsidade, ok? A gente continua daqui a pouco. Até já.